Fala galera do Gel do Ensino, me chamo Josiel, passando aqui rapidinho para falar de 3 conceitos básicos aí de migração, emigração e imigração. São parecidos as palavras, tem diferenças, migração, emigração com E, imigração com I, elas são semelhantes, é a mesma coisa. Então passando aqui rapidinho para exemplificar, a migração ela é todo deslocamento de pessoas de território para território, essa movimentação de pessoas. A emigração com E, ela é realmente quando a pessoa está saindo do país dela de origem. Então ela saiu do país dela de origem, ela se torna imigrante. Quando ela chegou num país de destino, ela se torna imigrante com I. Então no caso dos venezuelanos que vêm para o Brasil, né, os imigrantes venezuelanos, ele saindo da Venezuela, do seu país de origem, ele se torna emigrante. E quando ele chega aqui no Brasil, ele se torna imigrante. Tem uma regrinha básica para ser chamado imigrante, ele tem que partir, né, dele, essa mudança, né, por mudanças comuns, realmente, melhor qualidade de vida, realmente ele econômicas, ele quer realmente sair do país dele para morar em outro, então isso ele se torna imigrante, tá? Que não pode ser confundido, por exemplo, aí com refugiados. Nós temos, por exemplo, refugiados na Síria, né? Por que as pessoas saem da Síria, pedem refúgio em outros países e não são chamados de imigrantes? Elas são migrantes, mas elas são refugiados porque elas estão sofrendo perseguição, tá? Perseguição religiosas, culturais, econômicas, políticas, enfim, tudo que está cometendo risco à vida delas, elas são consideradas como refugiadas. Elas estão saindo de lá porque se elas permanecerem naquele lugar, existe uma guerra interna acontecendo, então se elas permanecerem lá, o risco de vida delas é muito alto, elas estão saindo. É uma grande movimentação de pessoas realmente saindo, partindo da Síria, tá? Indo pedindo realmente refúgio nos países europeus, nos países vizinhos, e principalmente uma grande rota que está recebendo muitos sírios é a Turquia, tá bom? E o asilo é outra palavrinha que cai bastante. O asilo ele é atrelado aí aos grandes escalões aí daquele país, por exemplo, um presidente, né, ele sofreu, por exemplo, um golpe militar, então o risco de ser executado, ele, a família dele, ele acaba pedindo asilo, né, em outro país, porque também tem um risco de vida, tá? Então, um risco aí de realmente ele ser executado, ele, a família dele, tudo por causa de questões políticas, tá bom? Então, para ficar bem claro, rapidinho, emigrante com E, saiu do país dele de origem, e imigrante com I, chegou no país de destino. Então, os venezuelanos que saíram do país deles se tornam imigrantes lá na Venezuela, e são imigrantes lá, mas são imigrantes aqui no Brasil. Tá bom? Espero ter ajudado. Estamos aí tanto no Instagram, no Facebook e também aí no YouTube. Puder dar um like para nós, se inscrever e ajudar nós a multiplicar aí o ensino da geografia. Muito obrigado e até mais. Valeu!